Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus tem um propósito. Amém. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Quem achou, diga: Deus seja louvado. Uma boa quantidade já achou, isso é bom. Quem tem celular acha rápido, né? Tá vendo? Miqueias 6, do 6 ao 8. Amém? As crianças estão subindo para a sala de aula. Vão ter a ministração da palavra lá em cima. E nós aqui vamos desfrutar também, amém? Acharam? Diz assim o texto sagrado: com o que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, que ela é livre em nosso meio. Tua palavra é soberana. Nós amamos a tua palavra, nós amamos, Senhor, ouvir a tua palavra, nós amamos falar da tua palavra. E nós queremos, ó Deus, que esta palavra agora encontre em cada coração uma guarida, para que ali venha ficar, ser guardada, Pai, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, submetemos todo o espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia, em nome do Senhor Jesus. Pai, se for para eu falar aquilo, ó Deus, que não é da tua palavra, que não é, Senhor, aquilo que o Senhor quer, mata-me neste altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas for, ó Deus, para falar aquilo que o teu Espírito quer, conforme, ó Deus, que o Senhor designou. Então, ó Pai, dá-me a unção necessária, dá-me o poder necessário, dá-me, Senhor, a ousadia, intrepidez necessárias, em nome do Senhor Jesus, para que eu possa explicar com clareza a tua palavra, Senhor, que é viva, verdadeira e completa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos ler novamente. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Pode se assentar. Muito bem, todos nós viemos aqui hoje e todos nós deveríamos apresentar algo ao Senhor. É a pergunta que o profeta faz como uma retórica do povo de Israel. O que eu apresentarei? O que eu oferecerei? O que eu darei ao Senhor? Nós muitas vezes esquecemos qual é a função de um profeta. E aqui, Miqueias, ele de fato, ele honra o que um profeta deve fazer no tocante às Escrituras. Ele confrontar o caráter, a moral, confrontar o pecador e levar a uma decisão. E aqui Miqueias, ele fala sobre então holocaustos, ele fala sobre derramamento de sangue,
ele fala de religião, ele fala de ofertas, ele fala de sacrifícios, ele fala de coisas que são externas, mas que na verdade Deus quer algo interno. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: não importa o que você tenha, se o teu coração não estiver em Deus, tudo que você fizer para Ele, Ele não receberá. Amém? Coisa linda, né? Não importa o que você está fazendo no reino de Deus, se o teu coração não está nele, Ele não está recebendo nada. Esse era o resumo do texto de Miqueias. Então, vamos entender o que o profeta quis dizer, porque na verdade ele traz algumas situações. Se você olhar comigo aqui no versículo de número 8, ele diz assim: ele te ordenou, ó homem, o que é bom, que o Senhor pede de ti, senão que pratiques o quê? Justiça, que ames a beneficência, ou a misericórdia, e andes humildemente. Então a mensagem profética tinha a ver com justiça, fidelidade e misericórdia, fé e humildade. Será que, se nós olharmos hoje para nós cristãos, se alguém olhar externamente em nós, vai encontrar aquilo que o profeta Miqueias ressaltava, com base inclusive nos profetas Amós, Oséias e Isaías: justiça, fidelidade e misericórdia, fé e humildade? Ou vai encontrar um crente caroço, né? Alguém aqui já comprou em loja de calçados algum calçado? Já, né? Já foi? Muito bem. Você vai numa loja de calçado, o vendedor, ele te atende e ele pergunta: posso te ajudar? E você diz: olha, a mulher diz: eu quero essa sandália, esse sapato. O homem fala: eu quero esse tênis, esse sapato. E tem do número X? Ele fala: tem. Aí ele vai lá, ele traz uns 15 pares. E você fala: eu achei que ia ficar bom no meu pé, mas eu não gostei. Tem um outro diferente? Ele vai lá e traz mais 20 pares. Daqui a pouco o estoque, ou metade do estoque da loja, está aos seus pés. Não é isso? Aí você olha para ele, você experimentou, você andou, olhou lá no espelho. Homem geralmente não é assim, é mais mulher, não é isso? Né? Aí ele olha, você olha, fala: eu vou dar uma volta por aí e eu volto se não encontrar, tá? Você guarda esses daqui para mim, né? O vendedor ama isso. Ele, quando ouve isso, ele fala assim: que cliente caroço. Você sabia, não? Isso é chamado de caroço. Por quê? Porque você, na verdade, fez ele trazer de tudo e depois disse não. Nós muitas vezes somos esse crente que nós queremos que o Espírito Santo faça coisas prodigiosas em nós. Queremos que a palavra venha de encontro à nossa necessidade. Queremos um culto onde então o louvor seja abençoador, onde a igreja esteja cheia, onde o ambiente tenha um ar-condicionado e cadeira confortável. Opa, combinou aqui. Nós queremos um lugar onde então o ambiente seja agradável, rodeado de pessoas agradáveis. Aí quando chega o momento de tomar uma decisão para praticar a justiça, para agir com misericórdia, para agir com fé e humildade, você diz não. E o profeta estava olhando agora para um povo que vivia um período distante do Senhor e que disseram não diante de manifestações da glória de Deus.
diante de milagres que Deus operou, diante de uma história vivida com Deus. O povo estava distante, mesmo conhecendo alguns quesitos da religião, alguns ritos da religião, como o sacrifício de animais para perdão dos pecados, como ir até o sacerdote para reconhecer o seu pecado, e o próprio sacerdote também deveria fazê-lo. O povo estava acostumado então com alguns rituais religiosos, estava acostumado com algumas regrinhas, e achavam que todas essas coisas eram ótimas e agradavam a Deus. Então, quando Deus ficava bravo com eles, dentro de uma linguagem deles, então eles logo iam oferecer alguma coisa ao Senhor. Iriam barganhar com Deus, com algum tipo de azeite, com algum tipo de incenso, com algum tipo de gado, com algum tipo de recurso, para de alguma maneira atender a necessidade dos sacerdotes de Israel, e assim então obter graça. Mas o profeta vem para desmascarar. Diga, o profeta vem para desmascarar. Então o profeta traz uma mensagem, e ele diz no versículo 6: com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Já começou a dar algumas sugestões. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Você imaginou? 10.000 mananciais de azeite. Uau! Quando a gente tem aquele azeitinho em casa, já fica feliz, né? Imagina tudo isso. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Começa a dizer então as possibilidades humanas, a maneira como nós enxergamos de religiosamente agradar a Deus, e nos esquecemos que Deus na verdade não está olhando para aquilo que nós temos, mas Ele está olhando para aquilo que nós somos, a nossa prática diária de vida. E então Ele olha para aqueles e Ele se lembra do texto de Oséias, capítulo 5, versículos 21 ao 25. Se você achar, abra lá comigo. Oséias, capítulo 5, versículos 21 ao 25. Olha só o que diz. Oséias, capítulo... eu falei Oséias, Amós, perdão. Amós, capítulo 5, versículos 21 ao 25. Mas Oséias nós vamos ler daqui a pouco, e não é o 5. Não tem 5. Amós capítulo 5, versículos 21 e 25 diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembléias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Ele olha assim e fala: olha, vocês estão acostumados com algo religioso, entregar oferta, fazer sacrifício lá no deserto. Durante 40 anos vocês fizeram isso, mas não é isso que eu quero. Vocês estão fazendo algo externo. O que eu estou querendo, o versículo de número 24 dá ênfase: porém, juízo como as águas, e justiça como o ribeiro impetuoso. Ele quer a equidade, ele quer a coisa certa, a coisa justa. Ele quer que ninguém usurpe, que ninguém venha ofender o outro, ou retirar o direito, ou reter o direito do outro. Ele não quer que você engane alguém e depois chega religiosamente na igreja e faça algo bonito e agradável a ele. Ele não quer que você faça uma série de coisas durante a semana, fofoque, minta e então roube, ou faça algum tipo de pecado e chega no domingo então, oh Deus, aleluia, não é? Ele não quer nada disso. Tudo isso daí é uma coisa de fachada.
Ele quer que você entenda que você precisa agir internamente. Dentro de você precisa haver uma implosão que vai mudar a sua vida, que depois se transformar numa explosão, onde vai outros serem alcançados através da sua mudança. Mas se você for apenas alguém que segue religiosamente algumas condutas dentro da igreja e não tem vida com Deus, você está fora do propósito dele. Amós, ele falava sobre isso, fidelidade, misericórdia. O conceito de Oséias era justiça, agora Amós, justiça. Oséias falava sobre fidelidade e misericórdia, capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3. Mas eu quero ler com você um texto de Oséias. Tirei Oséias da minha Bíblia. Cadê Oséias? Volta aqui. Se alguém achar Oséias aí, chama ele. Aqui, voltou. Oséias capítulo 1. Quero ler com você o versículo de número 6. E tomou ela a conceber e deu à luz a uma filha, e lhe disse: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas lhe tirarei. Versículo 7, mas a casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Agora, ainda no capítulo 2, versículo de número 2, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições, e a sua face e os seus adultérios de entre os meus seios, para que eu não a deixe despida, e ponha como no dia que nasceu, e faça como um deserto, e ponha como uma terra seca, e mate a sede. Capítulo 3, versículos 1 e 2. O Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, e como o Senhor ama os seus filhos de Israel, embora eles olhem a outros deuses e amem os bolos e uvas, e a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. Olha que palavra dura. Oséias teve um ministério muito duro, ele teve que se unir a uma mulher de prostituição para mostrar como Israel era prostituído diante de Deus. O povo estava desviado. Nós podemos, quero que você entenda algo aqui muito importante, podemos muitas vezes estar dentro da igreja, cumprindo escalas dentro da igreja, mas estarmos totalmente longe do propósito divino. Podemos muitas vezes estar fazendo algumas funções, cumprir algumas funções da igreja, funções ministeriais, e estarmos na verdade totalmente longe do que Deus quer. O povo era o povo de Israel, era o povo escolhido, era o povo que carregava a mensagem de Israel, era um descendente de Abraão. Aqui eram as 10 tribos, o povo dividido, o reino dividido, mas estavam na prostituição, ou seja, buscando outros deuses, buscando outras formas de solucionar seus problemas. Quando você começa a procurar outras coisas para solucionar a sua vida, que não é Jesus, você se desviou da palavra dele. Quando você começa a consultar o horóscopo para ver o que vai dar, já se desviou. Quando você começa a querer um profeta ligar para me dar uma palavra para mim, se ligar para mim, eu vou dizer: arrependa-te. Ninguém me liga pedindo uma palavra. Não sei porquê. Mas tem aqueles que gostam de dar a palavra e que se sentem úteis em dar uma palavra. E então tem a sua caixinha de promessa, que só tem o quê? Promessa. E então vai dar o quê? Uma palavra de promessa. E a pessoa vai continuar no pecado.
Porque não levou essa pessoa a arrependimento, levou a uma promessa. A pessoa entende, olha, Deus não olhou para o meu pecado. Deus, Ele não está preocupado com o que eu estou fazendo. Ele me ama, Ele me abençoa. Eu posso continuar fazendo o que estou fazendo. Então se distancia. Quando a mensagem, na verdade, é: você está se prostituindo. Arrependa-te. Então, a pregação de Miqueias tinha a ver com a de Amós sobre a justiça, tinha a ver com a de Oséias no tocante à fidelidade a Deus e à misericórdia. Era um povo odioso, um povo que vivia em guerra, um povo distante do Senhor, buscando soluções em outros deuses. Mas você talvez fale, não, mas eu não busco soluções em outros deuses. Quando você começa a procurar uma igreja e outra, sair andando para um lado, para outro, você está procurando alguém que não é Deus. Se a igreja onde você está prega a palavra como ela é, você não tem que procurar em outro lugar, ou ficar ouvindo rádio, ou televisão, ou pondo água sobre a televisão, ou seja o que for, para procurar uma resposta. Você já tem uma igreja que prega a palavra. O Deus desta igreja é o Deus da palavra. Então você não precisa sair procurando respostas. E aí então, por que se procura respostas? Porque até hoje não se converteu. Até hoje continua desviado dentro de uma igreja. Por isso vai na igreja que mais agrada, onde não vai cutucar o pecado. Hoje é Santa Ceia. Então o profeta, ele leva as pessoas a uma fidelidade. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem feito aquilo que é agradável a Ele? Você tem se dobrado a Ele somente, não a homens ou a religiões, a conceitos que existem hoje de igreja? E aí o profeta, ele também se alinha no tocante à humildade e fé com Isaías. Isaías, vou ler um dos textos, capítulo 7, versículos 8 e 9. O livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos 8 e 9. Diga glória a Deus. Está ficando mais forte. Fala aí. Isaías 7, vai só engrossando o caldo, tá? Daqui a pouco vai ficar mais denso. Isaías 7, versículos 8 e 9, diz assim: mas a cabeça da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco será Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não ficareis firmes. Uma palavra contra Israel, onde então o povo seria destruído em 65 anos, onde deixaria de existir Samaria, e de fato deixou. Mas o povo, mesmo ouvindo, ainda seguia seus próprios preceitos. O que às vezes nos mata em não nos convertermos é o orgulho nosso. Israel tinha um orgulho religioso muito grande. Então ele achava que aquilo que ele fazia, o nome que ele carregava, os profetas que tinha, já era suficiente. Às vezes você acha que o dízimo que você dá, a oferta que você dá, o tempo que você está aqui na igreja, você está tocando, pregando, cantando, servindo como diaconato, ou porque está assistindo um culto, já é o suficiente. Tem gente que já pensa até o seguinte, olha, a igreja que se satisfaça de pelo menos eu já ir até lá. Eu já vi isso. Então, um orgulho é algo tão terrível, que a pessoa não enxerga
Porque está matando a própria fé, se distanciando de Deus, porque não tem humildade nenhuma em servir ao Senhor. E quando nós somos orgulhosos, nós somos abatidos por Deus. Então o povo recebe um alerta e vê que não é isso. Não era o sacrifício religioso, não era a oferenda de animais, não era nada disso que iria agradar. Mas os profetas, eles alertavam acerca disso. 1 Samuel 15, 22, 23, Provérbios 21, 3, Oséias 6, 6, Isaías 1, do 11 ao 14, Zacarias 7, 9 e 10, fala sobre esses temas. Onde então os sacrifícios e as práticas meramente por serem feitas, Deus não tem agrado nenhum. Eu quero dizer uma coisa e ressaltar isso que já disse no início: tudo que você faz na igreja ou para Deus, aonde quer que seja, porque você está cumprindo uma escala, ou porque você está fazendo porque tem que fazer, e não porque é do seu coração, Deus não recebe nada. Então precisa mudar. Eu vou, o pastor vai brigar. Então você vê porque o pastor vai brigar. Então você precisa entender por que você está aqui. Por que você serve a Jesus? Quem é Ele? Quem é você? O que você tem apresentado a Ele? O você apresenta quando vem aqui na igreja o quê? Um sacrifício de louvor. Você vem aqui e o adora. Porque só existe um tipo de pessoa que Deus está procurando, e a Bíblia fala que Deus, o Pai, está em busca, Jesus disse para aquela mulher samaritana, que o Pai está em busca de verdadeiros, que o busquem em, ok, é esse tipo de pessoa que Deus quer, a pessoa que vem para cultuar Ele. Olha, meu irmão, você veio para cá, se Deus te curar, fique feliz, glória a Deus por isso. Se Deus não te curar, agradeça da mesma maneira. Você veio para cá, Deus te deu resposta, Deus seja louvado. Mas se Deus não te deu resposta nenhuma, Deus seja louvado, porque você não veio por causa disso, você veio por causa dEle, amém? Esse tem que ser o motivo de você estar em uma igreja, o motivo é Ele. Quando você vem porque precisa receber algo, precisa acontecer alguma coisa na sua vida, significa que você não está nele, você está usando ele. E quando você receber, você não precisa mais dele. E assim que muitas vezes trabalhamos em algumas empresas, não é isso? Está lá trabalhando, está tudo bem. Começou a dar problema no trabalho lá, ou não houve aumento de salário, o que é que você faz? Muda de emprego. Não é isso? Bem que hoje em dia não está dando muito certo mudar não, talvez você fique parado aí. Mas é assim. E às vezes a pessoa barganha dentro de uma igreja, e Jesus não quer isso, o Pai não quer isso, então o seu sacrifício não é o que você faz, porque sacrifício de animais nós não fazemos mais. Nós não matamos nenhum gado, nós não matamos nenhuma ovelha, nós não matamos nenhuma pomba, nós não matamos nenhum animal diante de Deus para oferecer a Ele. E nem queimamos incensos diante dele, e nem mesmo apresentamos ofertas de cereais. Nada disso mais é necessário, porque Cristo lá na cruz, Ele fez o único sacrifício. Mas então o que você tem apresentado a Ele? O que você apresenta a Ele amanhã, de manhã, quando se levantar? Amanhã, no final do dia, quando você for dormir? Quando você estiver na faculdade, o que você estará apresentando a Ele? Quando você estiver trabalhando, o que você estará apresentando a Ele? Quando você estiver almoçando, o que você estará apresentando a Ele? Quando você estiver cultuando a Deus, o que você estará apresentando a Ele? É isso que Ele está interessado. Então, o sacrifício era algo que o povo de Israel, lá na lei, antigamente, antes do sacrifício de Cristo, eles deveriam fazer. O sacerdote também deveria fazer sacrifícios. Era algo religioso, se tornou então algo costumeiro. Eu fazia, e assim, muitas pessoas vêm na igreja por costume. E você não pode estar aqui por costume. Você tem que estar aqui porque você ama aquele que te salvou.
E como igreja, você se une a outras pessoas para adorar ao único Deus e verdadeiro Senhor. O seu sacrifício não é estar apresentando qualquer coisa a Ele, a não ser a sua própria vida em louvor a Ele. Então, o profeta lembra que nós somos pecadores, mas que um substituto já veio em nosso lugar, Jesus. Que você precisa de um sacerdote, sim, mas não é esse aqui que vos fala, é o sumo sacerdote Jesus Cristo que você precisa. Você precisa de alguém que interceda por você, que não sou eu. A Bíblia fala que Jesus está à direita do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Não é João, Maria, Pedro, Paulo, quem quer que seja. O intercessor é Ele. Não há ninguém que você possa orar pedindo para interceder por você. Nós podemos aqui como irmãos, um orar pelo outro, sim, interceder aqui, seres vivos, um pelo outro, ser vivo, sim, mas não há nenhuma pessoa morta, nenhuma pessoa que veio a essa terra e que não é Deus que possa interceder por você. Lá nos céus, só temos um, que é o Senhor Jesus. Não há uma senhora que interceda por nós. Então precisamos sair da religiosidade e precisamos entender que esse intercessor, sacerdote, ele é maior do que qualquer outra coisa. Lá em Hebreus capítulo 7, versículos 8 e 23, nós entendemos um pouco sobre isso. Hebreus lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo 7, versículos 8 e 23. Hebreus 7, versículos 8 e 23. Diz assim: E aqui certamente tomam dízimos de homens que morrem, ali porém aquele quem se testifica que vive. Versículo 23. Na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então deixa eu falar algo aqui. Os dízimos que eram entregues naquela época eram entregues para homens, para o sacerdócio, e eles morreram, e nada pôde ser mudado na vida deles. Era uma imposição, uma tributação. Mas não era com Abraão dessa mesma maneira. Abraão veio antes da lei, ele veio por fé. Abraão entrega o dízimo ao Senhor por fé e não por imposição, por lei. Ninguém ordenou a Abraão que entregasse o dízimo a Melquisedeque, mas ele foi e entregou por fé. Agora, esses sacerdotes que também ofereciam sacrifícios, eles morreram. Eles não podiam salvar ninguém, porque eles também precisavam de um Salvador. Precisavam do perdão do pecado. Assim eu e você também, por mais que possamos dar dízimos e ofertas, interceder por alguém, nós precisamos de um Salvador. Você não é salvador de ninguém. Meus pais não me salvaram, meus irmãos não me salvaram, não há ninguém aqui dentro da igreja que te salvou. Quem te salvou foi Jesus Cristo. O teu pai espiritual é Jesus, amém? Ele é o teu Senhor e Salvador. Você não tem uma cobertura de um homem, você tem a cobertura daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo Senhor, Ele. Então quando você não entende isso, você fica dependendo de homens, depende de algumas coisas que um homem diz para o outro, regras humanas, e a mera religiosidade domina então a igreja. Ainda no capítulo 7, versículos 28 e 29, olha só o que diz. Versículo 28. 27 e 28. Porque não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, aqui em letra maiúscula referente a Jesus, perfeito para sempre.
Todos aqueles sacerdotes não puderam fazer nada por toda a religião que tinha, por toda a religiosidade que tinha, por todas as indumentárias que vestiam, a estola sacerdotal, as pedras sobre a sua estola, tudo que ele tinha, tudo, nada disso serviu para salvar quem quer que seja. Todos que nasceram na lei, todos que nasceram desde Adão até a crucificação de Jesus, dependeram da salvação que veio em Jesus. É Ele que levou o cativo o cativeiro, não foi outro. Então eu não posso ficar lá dentro de um legalismo, ou dentro de uma religiosidade, ou dentro de alguns rituais, achando que eu sou merecedor da salvação por aquilo que eu faço. Você não é merecedor de nada, porque a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E a palavra favor, a palavra graça é favor imerecido. Nada que você faça pode mudar isso. Amém? Então, quando você se converte, que você se arrepende dos seus pecados, não é que você está fazendo algo, é que na verdade Deus te chamou para uma nova vida, e então você entendeu a necessidade de um Salvador. Por isso muitos se arrependem e outros não. Quem não se arrepende? Aqueles que não entendem a necessidade de um Salvador. Esses estão perdidos, ainda não foram salvos. Quem pratica o pecado ainda não foi salvo. Pecadores todos nós somos. Estar na prática do pecado é uma outra história. Então você precisa entender que o sacrifício foi feito lá na cruz. Ele morreu por nós, o sacrifício dele é eterno, só que eu tenho que me apropriar desse sacrifício, eu tenho que entender que agora o que eu vou apresentar é a minha vida. O que eu apresentarei diante do Senhor? A minha vida. Rasgarei o meu coração diante do Senhor e não as vestes. Me humilharei diante dele, não com panos de saco e cinza, mas sim tirando todo orgulho, avareza, altivez, soberba. Então, a mudança de caráter, de vida. Jesus se fez o sumo sacerdote sem pecados, era o único. Os outros pecaram, tanto lá em Hebreus capítulo 2, versículos 14 ao 17, capítulo 7, versículo 26, 8 do 1 ao 3, e o capítulo 9, versículos 13 ao 17, trata sobre isso. E por que ele fez isso? Ele fez isso para destruir o poder do pecado sobre as nossas vidas, para nos livrar da morte que o pecado traz sobre nós, e para fazer propiciação em nosso lugar. Ele foi o substituto, ele estava no lugar que eu deveria estar, que você deveria estar. Ele nos removeu da condenação da lei, e por causa disso nós somos salvos. Amém? Então o que você vai apresentar a Ele? Você acha que o seu dinheiro salva? Você acha que a sua santidade salva? Você acha que a sua roupa salva? Você acha que o fato de você nunca ter cometido nada errado te salva? Não, na verdade o que te salva é Jesus Cristo. Se você foi guardado de muitas coisas nessa vida, louve a Deus, porque quem te guardou foi Deus. Amém? Então não se sinta orgulhoso porque você nunca pecou, porque você nunca roubou, nunca matou, nunca adulterou, nunca isso, nunca aquilo. Eu quero te dizer, agradeça a Deus que Ele te livrou, porque vem dele isso e não de você, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então é Ele que fez isso. Louve a Ele com a sua vida por Ele ter preservado você. E entenda algo, enquanto você estiver vivo, você precisa vigiar e orar para não entrar em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é. Então o que você apresentará ao Senhor? Você vai apresentar uma vida diferente, uma vida de referência, onde você apresenta um sacrifício, o seu corpo a Deus, a sua mente. Se você for ligar o celular, o Facebook, o computador, o Espírito Santo pode ver junto com você as telas, ou haverá tela que você tem que esconder. Entrar no Google anônimo
né? Então, o que Deus está vendo quando você está enxergando alguma coisa? O que você está apresentando a Ele? Porque nós pensamos que apresentar a Ele é trazer algo. Apresentar a Ele é seus olhos, suas mãos, seus pés, seus pensamentos, seus sonhos. O que você está apresentando a Ele? O que Ele olha em você e Ele diz: você está me agradando. Então nós precisamos mudar o conceito religioso e entrar no conceito de que o sacrifício foi feito lá na cruz e que o meu único sacrifício agora é mortificar a minha carne por meio do Espírito Santo, e então esta água da palavra vai me lavar. O que você está recebendo hoje não é uma palavra dura, não é uma palavra de repreensão, é uma palavra para te purificar, é para lavar você. Então obedeça ao Senhor e agradeça a Ele por esta palavra. Eu acho que foi eu que desliguei. Não, eles estão fazendo porque não querem que você se perca. Da mesma maneira, Deus. Então essa palavra é um cuidado de Deus por mim e por você, por cada um de nós, porque o dia está próximo. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele vai levar os que são dele. E os que são dele são aqueles que estão vivendo em adoração a Ele em espírito e em verdade, que apresentam diariamente suas fraquezas a Ele, entende que preciso vencer, que o processo de santificação é diário, que você não vai alcançar a plenitude aqui. Eu quero que você entenda bem. Se você ficar 100% santo, você será um Enoque. A Bíblia fala que ele andou com Deus, que Deus levou para si. Não existe um santo. A Bíblia fala que ele olhou para a terra e não encontrou um sequer. Nós nascemos em pecado, nós somos naturalmente corruptos, por isso a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra o quê? Principados, potestades, dominadores, espíritos que atuam nesse mundo, espíritos da maldade, que todo momento querem trazer culpa a você, querem te levar a um aprisionamento espiritual, querem fazer com que você entenda que você não foi perdoado, e então acusam você de maneira que você não consegue se erguer. Mas se erga, porque Jesus fez sacrifício por você lá na cruz. Ele substituiu você. Você está livre em nome de Jesus Cristo. Então se aproprie. Ele destruiu, Ele te livrou e Ele propiciou um novo caminho para você. Então você não tem mais que pagar pelos seus pecados. Deus não te castiga, Deus te ama. O que castiga é o pecado. Você está entendendo? Não é que Deus te castigou, Deus está me castigando, eu fiz tanta coisa ruim. Não. As coisas ruins que você fez voltaram para você, porque existe uma lei da sementeira. Gálatas fala sobre isso. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então não fique achando que Deus está te castigando. Não, Deus te ama. Simplesmente Ele não vai impedir a colheita, se você não se arrepende. Então arrependa-se, porque Ele já substituiu você em seus pecados.
Você não precisa mais oferecer nenhum sacrifício. Andar de joelhos, você pode até orar de ajoelhado, isso é muito bom. Mas você não precisa pagar promessas subindo escadas de joelho, você não precisa se cortar, você não precisa ficar cortando o cabelo ou cortando isso e aquilo. Geralmente nossos pais faziam promessas e os filhos é que pagavam, não é verdade? Não é verdade? Ah, Senhor, se me prometer isso, minha filha nunca vai cortar o cabelo. Cresceu, virou um Neandertal, né? Toda peluda. Não é verdade? Quem pagou? Foi a mãe? Não, foi a filha. Não é verdade? Então, você não precisa desse sacrifício. Deus quer um coração quebrantado, onde você se arrependeu, entende que você é salvo, que podem surgir lutas diariamente, mas em Cristo você é mais do que vencedor. Amém? Então você pode vencer o pecado, você pode vencer a injustiça, você pode vencer Satanás, você pode vencer este mundo por meio de Jesus Cristo, porque Ele substituiu você. E Ele está nesse momento intercedendo por mim e por você. E Ele quer que você altere tudo que você vive. Não somente Pedro concorda em 1 Pedro 2,24, como também em Hebreus 1, 3 e 4, mas eu gostaria que você abrisse João, capítulo 10, versículo 10. Eu amo esse texto. João 10, 10. Porque o ladrão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Então existe uma situação espiritual contrária a você, que quer roubar, quer matar e quer destruir. Mas isso não foi Deus que veio fazer. A Bíblia fala o ladrão representando o diabo. E a Bíblia fala que ele está em derredor, buscando o que ele possa tragar, como um leão feroz. Então não dê oportunidades ao diabo. Eu me lembro de uma historinha muito antiga. Uma sala de aula, uma professora fala para os alunos, e diz assim para eles: olha, escreva uma redação, falando o que você pensa sobre o diabo. Então, os alunos começaram a escrever, tal, e foi tendo tempo. Daqui a pouco, tinha um menino lá, e ele escreveu um monte sobre Jesus, sobre Deus, tal. Tocou o sinal, a professora falou: vamos lá, termina, que já tocou o sinal, tem que entregar a redação. Aí ele escreveu durante todo aquele tempo a redação falando só de Deus, e quando a professora disse terminou, acabou o tempo, ele escreveu embaixo: para o diabo eu não tenho tempo. Amém? Você está entendendo? Muitos de nós gastam muito tempo falando do diabo e não tem tempo de falar de Deus. Gaste seu tempo falando de Deus. Não dê vazão a Ele. Não fique lá favorecendo Ele. Você viu o que o diabo fez? Você viu o que o diabo fez? Tem crente que é assim: meu Deus, vontade de abrir assim a cabeça e colocar um novo chip. O diabo está condenado. A Bíblia diz isso. Eu quero que você entenda que Jesus veio te dar vida, e não depende de sacrifício nenhum seu, não depende de nada que você venha fazer. Embora façamos para Ele alguma coisa, embora estejamos na igreja e tenhamos o cuidado com a casa dEle, não é isso que nos traz a salvação. O que nos traz a salvação foi o sacrifício de Jesus lá na cruz. Ele. O que você então precisa apresentar a Ele? Sua vida santa, justa, imaculada. Um homem e uma mulher irrepreensível diante de uma sociedade totalmente corrompida. E como fazer isso? Por meio do Espírito Santo de Deus e da busca diária desta palavra.
Então eu convoco você a se apresentar diante do Senhor agora. E você vai apresentar duas coisas hoje. Você vai apresentar aquilo que você quer remover da sua vida e aquilo que você quer que Deus faça em sua vida. Amém? Coloque-se em pé. O que apresentarei ao Senhor? Sacrifício Ele não quer. Então, o que Ele quer? Ele quer o que está aí dentro. É você. É você. E você vai então dizer para Deus: Senhor, existem algumas coisas em mim que eu não consigo me livrar, mas eu quero me livrar delas, porque eu sei que são contrárias a Ti. Ele entende que você é fraco. Ninguém entende melhor você do que Ele. Você consegue entender isso? Nem seu pai, nem sua mãe, ninguém te entende como Ele te entende, nem teu marido, nem tua mulher. Você está entendendo? Só Deus conhece de fato você. Então você vai falar: Senhor, o Senhor já sabe quais são as coisas, mas eu quero apresentar elas diante de Ti. Eu não quero mais tê-las em mim, eu quero abandoná-las hoje, porque eu vou apresentar para Ti a minha vida em fé, obediência, humildade, santidade, justiça, retidão. Amém? Então você vai dizer o que você quer fazer para agradar a Ele. E sabe o que é? Ser dele. Ser dele. De manhã ao acordar, à noite ao dormir. Que em todo momento em que Ele procurar por você, Ele encontre você nele. Está entendendo isso ou não? A pior coisa é quando nós procuramos alguém e não encontramos, não é verdade? Não é assim? Você liga para alguém e você não consegue falar. Você vai na casa e não está. Você vai no trabalho e não está. Você fala: meu Deus! Não é isso? Agora, se Deus quiser contar com você para algo que Ele quer fazer através de você, será que Ele te acha disposto e disponível? Se apresentando a Ele como Ele quer que você esteja? Então você vai se apresentar a Ele agora, como sacrifício vivo de louvor. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Não é uma palavra que nós, seres humanos, gostamos de ouvir, porque ela não vem para dar tapinha nas costas, não vem para dizer que vai dar tudo certo, vem para mexer conosco, para mexer com o nosso caráter, com a nossa personalidade e dizer as coisas que precisamos mudar, para que então o Senhor seja glorificado em nós. E nós muitas vezes, ó Deus, nos apresentamos diante de Ti não como adoradores, nos apresentamos diante de Ti como pedintes. Nos apresentamos diante de Ti como pessoas que estão barganhando. Nos apresentamos diante de Ti como pessoas que acham que o Senhor é obrigado a fazer alguma coisa. Nos apresentamos diante de Ti porque entendemos de maneira errada as Escrituras e então achamos que tudo que nós quisermos fazer por acreditarmos vai acontecer e não conforme a Tua vontade. Então queremos comandar o que o Senhor quer que seja feito e não nos apresentamos corretamente. E quando nós fazemos, ó Deus, o que nós queremos e não aquilo que o Senhor quer, o Senhor não aceita, o Senhor não recebe, e não importa o que seja. Por isso, Senhor, agora a igreja, ela está em pé para apresentar-se diante de Ti. E então apresentará o que deve abandonar hoje e o que deve ser a partir de hoje. Ajude, Senhor, cada um agora nisto que estão fazendo. Seja, Senhor, na oração silenciosa ou na oração mais aberta. O importante é, Deus, que agora seja algo sincero. Porque o Senhor sonda os nossos corações e nos conhece. Então não há o que esconder.
É um mero engano, é mera religiosidade querer ganhar o Senhor na oração, querer mudar o coração do Senhor na oração. Por isso, ó Deus, que cada um agora venha entender que o Senhor já sabe o que nós vamos falar, que antes de terminar o Senhor já sabe o que vai ser dado a nós. Por isso, Senhor, que cada um agora se disponha verdadeiramente em abandonar algumas situações, em abrir mão daquilo que não te agrada, vícios, pecados, palavrões, adultérios, fornicações, palavras torpes, maldades, fofocas, intrigas, discussões, desavenças. Tudo isso, ó Deus, precisa ser entregue agora para Ti, pois não faz parte de um cristão verdadeiro. E agora, Senhor, vem instruir cada um em justiça. E que agora, Senhor, a partir desse momento, cada um possa entender que a mudança que farão, Senhor, os levará a uma transformação plena